Olá, eu sou Simone Costa, do Marketing da Integração, e hoje eu vou conversar com o Edson Herrero, que é o nosso Head do Assessment Isso. Center e da Escola de Secretariado. Bem-vindo, Edson, para mais esse bate-papo. Bom dia, Simone. Tudo bem com você? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? E aí a gente está conversando, cada um na sua casa, né, Edson, nesse momento É, de nesses quarentena. tempos difíceis, né? Exatamente. E É, nós vamos conversar sobre uma ferramenta e um serviço, né, que a integração tem, e uma ferramenta que eu isso. acho muito interessante. Eu mesma já passei por esse processo, que Legal. é um mapeamento de personalidade, não é isso, Edson? E de competências E também. de competências, exatamente. A Isso. integração, ela faz um serviço que permite mapear equipes e continua, lembrando, continua fazendo o mesmo agora de maneira remota, né? Então, pode ser um momento bem interessante que os RHs podem utilizar aí para fazer um mapeamento de suas equipes. Exatamente. Exatamente. O Edson, Essa, diga, diga, desculpa. essa ferramenta é o Big Five, né? São os 5 grandes fatores, cada fator tem um subfator ou traços, né? A gente chama de traits, Uhum, traços. Tem um aspecto que é bem qualitativo desses traços, que é o uhum. segundo caderno, e o terceiro caderno ele nos dá uma dimensão das competências. Então a gente apresenta 3 resultados num programa de assessment, né? Fora Ah, tudo então, que envolve um assessment, o antes sim. e o depois da avaliação via Big Five, tá? Então, para a gente clarear para quem vai ver a nossa entrevista, né? Ok. O RH ele tem um grande desafio que é escolher os profissionais de acordo com as posições, assim, em que eles podem colaborar mais, né? Que É, isso acaba sendo uma questão bem estratégica, né? sim. Esse mapeamento de potencial e desempenho ele ajuda nesse sentido, e o que ele indica para o RH? Assim, se você puder primeiro falar de maneira mais breve, depois a gente vai Tá. especificando os pontos. A ferramenta, né? Então, hoje as empresas concorrem muito, a competitividade aumentou muito, a concorrência é gigante, né? Em todo o segmento de negócio, produto, serviço e tal. E de um tempo para cá, o que a gente tem visto bastante é que as empresas querem pessoas é, ah, com habilidades e competências cada vez mais próximas das suas necessidades, né? Então, se a empresa precisa entregar um produto incrível, um serviço incrível, além de processos e de recursos, né? Budget, se é uma indústria, uma boa matéria-prima, né? Se é uma indústria que transforma madeira, por exemplo, então tem que ter madeira bacana, faz móveis, sei lá. Se é lâmpada, se é carpete, se é automóvel, não é? Não é só a matéria-prima, não são apenas processos que uma empresa precisa ter, também precisa, quando se trata de produto. Uhum. Serviço idem, né? E serviço é bem mais peculiar do que produto, né? Porque produto tem ISO. Se está dentro da certificação, o produto está ok, né? Saiu da esteira, foi lá para o final da linha de montagem, o controle de qualidade olha se é lâmpada, cadeira, automóvel, avião, e diz assim, tá ok, cola o selo, virtual ou físico, e vende. Serviço é mais sutil, tá? Uhum. Porque não é uma coisa tátil, não é tangível. Bem, produtos ou serviços, além de processos de dinheiro, de mecanismos para realizar aquilo, softwares incríveis e tal, na verdade, quem está atrás disso tudo é uma pessoa, não é? Que inventou o processo, que inventou o software, que calibra a linha de produção, se é uma fábrica, que conversa muito com clientes, levantando necessidades do seu cliente, seja em RH, seja em marketing, seja em vendas, na área comercial, customiza a necessidade daquele cliente como fornecedor, né?
Então, por trás de todo esse aparato, existe um personagem que é o personagem que eu chamo de mais falível de toda a cadeia de um negócio, seja produto ou serviço. Que atributo é esse? São pessoas. Né? Diferente de um processo, de um software bem calibrado, de uma linha de produção, de um processo em serviços, né, que é uma coisa estática, uma lógica, são as caixinhas de como a necessidade entra e como sai o serviço final, né, prestado em qualquer segmento. Existe alguém ali por trás pilotando, manejando aquilo com outras pessoas. Então, se queremos serviços incríveis, produtos incríveis, temos que ter pessoas incríveis, né? Não à toa as empresas têm trazido para a discussão do plano estratégico do negócio o RH, coisa que há muito tempo, tempos atrás, não ocorria. O RH não era chamado para participar do plano, né, da idealização de um plano estratégico para o negócio. E as empresas, assim, a gente quer coisas boas, bacanas, diferentes no mercado, que nunca ninguém inventou e que venda bastante, que seja bom para todo mundo, para a empresa. Bom, quem faz isso? São pessoas. São pessoas que têm ideias, né? Até para inteligência artificial. Se você não calibrar a BIA lá do Bradesco, ela não vai funcionar sozinha, autonomamente. Alguém tem uma engenharia de gente por trás daquilo, fazer a BIA funcionar. Né? E tudo isso que a gente tem em comandos de voz, que a gente conversa, as máquinas vão se acostumando, as perguntas vão arquivando isso na sua memória e vira o que a gente conhece como inteligência artificial. Você conversa com um robô. Né? Mas é tudo a partir da manipulação humana mesmo. Então, se eu quero pessoas melhores, com mais e melhores competências, eu preciso ir para o mercado procurá-las. Quem faz isso? O RH. Então, o RH ele precisa ser convidado, trazido para a discussão daquilo que é o estratégico. Produto, serviço, que mercados atacar, para onde vamos, com quem, onde, quando, como, que horas que atacamos, né? Que negócios compramos, que coisas que vamos adquirir em termos de novos negócios, novos segmentos, etc, etc, etc. Essa discussão, nessa discussão tem que estar presente o principal articulador que traz as pessoas para dentro da empresa, né? Porque tudo se dá por meio destas pessoas, das pessoas que estão no mercado de alguma maneira, e o RH vai para o mercado e começa a peneirar isso, a recrutar, selecionar e trazer. Bem, se o RH não tem essa pauta do que deve ser melhor, mais bonito, mais bacana, que talentos que eu devo trazer para a empresa, porque isso não foi avisado pelo plano estratégico, o RH está no escuro. Né? E uma das maneiras do RH fazer isso bem, né, desde que participe do plano estratégico, que talentos que ele tem que trazer para dentro do negócio, qual o período, a formação, que inteligência é essa, seja quociente de inteligência, seja quociente emocional, que elenco de competências para determinada posição eu preciso buscar no mercado para a pessoa atender legal dentro da empresa. Para isso, para não ficar totalmente no escuro, a gente tem hoje no mercado uma infinidade de ferramentas para fazer essa peneira, esse mapeamento. Né? E a integração tem o dela, né? Que é o Big Five. Então, é por essa razão que a gente está falando aqui hoje do Big Five, para trazer uma luz de como é que eu posso para o mercado, eu, RH, que sou de recrutamento e seleção, e não obstante até desenvolvimento, porque o fluxo do colaborador, como a gente chama, né? Algumas empresas chamam de ciclo do colaborador, ele começa na porta de entrada, no recrutamento, no processo seletivo, integração. Tem empresas que ficam integrando seus empregados 6 meses, dependendo do naipe, da patente daquela pessoa. É muita informação. Só depois desse período é que ele entra em ação verdadeiramente. Né? Depois ele começa a trabalhar, entregar resultados, é avaliado semestralmente,
anualmente, já tem empresa fazendo avaliação trimestral de desempenho, né? Tem os programas de desenvolvimento, tem coach, tem mentoria, e aí é a vida desse colaborador. E um dia, em algum momento, pode ser que esse casamento termine, né? E depois desse período, pode ser que venha um desligamento, uma promoção, uma movimentação horizontal, vertical, ou até um desligamento. Então, tem entrevista de desligamento. Se for uma movimentação horizontal e vertical, também alguém vai precisar mapear de novo esse colaborador para que ele possa assumir um cargo futuro, no futuro próximo, mais distante, de médio e longo prazo. Então, o ciclo de um colaborador ele é muito longo, né? Longevo, dentro desta organização ou em outra organização. Ele tem uma vida. Para toda essa vida dele, desde a entrada até o momento em que ele se desliga, é desligado, se aposenta, né? O tempo inteiro, mapeamento sempre é bem-vindo, porque as pessoas precisam desenvolver cada vez mais suas potencialidades, entregar cada vez melhor, mais rápido, mais bonito, melhor que o concorrente. E isso está nas pessoas, né? Ô Edson, interessante isso que você colocou, né, do mapeamento estar na nossa vida profissional do início ao fim, a importância disso. E aí vamos falar da nossa ferramenta, que é o Big Five, né, a ferramenta que a integração aplica, já aplicou em vários clientes e está à disposição para aplicar, seja remotamente ou quando as coisas voltarem ao normal, pode ser feito presencialmente também, né? Eu queria que você começasse falando um pouco. Eu sei que ela se baseia na teoria dos 5 fatores de personalidade. Você poderia dar um apanhado do que significa isso? Tá. O Big Five, como o próprio nome diz, Big, grande, os 5 grandes fatores, é uma ferramenta é um inventário de personalidade, mas também que acumula uma visão de competências, coisa que poucas ferramentas no mercado entregam, tá? O que é comum a gente ver nas ferramentas disponíveis no mercado. Tendências e preferências. Personalidade, basicamente. O Big Five junta as duas coisas. Para o Big Five, competência não está desatrelado de fatores de personalidade. É tanto que quando a gente apresenta no Big Five as competências medidas, 2, 3, 5, 8, quantas o cliente desejar medir, aferir, também é apresentado abaixo da nota que o sujeito tirou, a pessoa testada tirou naquele elenco de competências, há um cruzamento dos fatores, dos traços de personalidade que levaram àquela nota na competência. Tá? Porque competência para o Big Five é algo que está no modelo mental de cada um de nós. Não são coisas cindidas, separadas, tá? Piaget já falou isso no passado, mas ele não chamava de competência, né? Ele fez testes com crianças para determinar suas habilidades, motoras inclusive, ele sondava psicomotricidade, e ele chamava na época, né, de skills, né, de habilidades, coisas que a gente conhece hoje como competências. Então, essas competências que hoje a gente mede todo mundo por competência, né? Como eu disse, trimestralmente, semestralmente, anualmente, e que cabe ao gestor de um determinado time dar devolutiva individual para o seu time, né? A cada ciclo, a cada período. O que eu percebo é que às vezes não se leva em conta na hora de dar um feedback. Por exemplo, algum colaborador não vai bem em administração do tempo. Ele fura cronograma, isso tem alguma recorrência, fura datas, se atropela na organização e no seu próprio planejamento. Ele foi mal nessa competência. Aí cabe ao gestor lhe dar um feedback. Olha, esse semestre você furou tantas vezes o cronograma, houve atraso, clientes internos e externos reclamaram, parará, parará. E aí, o que se faz daí para frente? Né? O gestor tem pernas curtas para, às vezes, dar uma solução para isso. Ou ele pede para o colaborador fazer um curso, coloca o colaborador num curso de administração do tempo,
E a integração tem, né, um curso desse, por exemplo, eu ministro, sou uma das pessoas que ministra, faz coaching, faz mentoria, lê um livro, né, faz um teste de alguma coisa, para ver se aquele colaborador ele sai daquele problema, ele passar do período de aula, de curso livre, da leitura de um livro, de um manual, ele consiga, ou até de umas sessões de coaching, ele consiga reverter aquele quadro. O que se não se leva em conta é que, às vezes, esta questão, nesse caso específico, esse exemplo que eu estou dando de administração do tempo, em que esse colaborador não está indo bem, não é uma questão só da competência, é um fator dele, um fator de personalidade, a maneira como ele foi criado desde a mais tenra infância, como que ele teve, como é que ele atravessou a primeira infância, a segunda infância até a pré-adolescência, munido de informações sobre responsabilidade, tomar conta das suas coisas, fazer dever de casa, tirar nota na escola, arrumar a mochila, o material, guardar o tênis, rotinas, organização, planejamento, cumprir horário, chegar da escola, sentar, almoçar, depois fazer o dever de casa, depois brincar, normas, regras. Ninguém escapa disso na vida. Então, o modelo mental que a gente vive com os pais e com a escola, que são modelos determinantes na estruturação da nossa personalidade, não, o que eu quero dizer é isso, não estão dissociadas de uma coisa que na vida adulta a gente chama de competência. Tá? E que o papel das empresas é cobrar. Né? Você participou de um processo seletivo, você quis, mandou currículo, alguém indicou, mandou currículo virtual, participou de um processo com outros candidatos, foi o finalista. Né? Dos finalistas, você foi o escolhido. A empresa te dá a notícia. Ó, você está ok, a empresa quer você. Você fala, dá o sim. Eu também quero. Né? Faz todas as preliminares, exame médico, não sei o quê, formaliza a contratação, uniforme, conta em banco, crachá, estação de trabalho, integração, tal. A partir daí, qual é o papel da empresa? Cobrar. Se está tudo bem, se foi tudo acordado, não tem outra coisa a fazer. E daí eu, que adentrei a empresa, já nos primeiros meses me vejo em grandes dificuldades, às vezes, para bater continência, para entregar algumas competências que são cobradas no meu dia a dia. Né? A empresa não está interessada em olhar para trás. Né? Traços de personalidade que não convergem para as entregas das competências. Né? Quase ninguém vê isso. O Big Five cruza as duas coisas. Tá? A competência não está dissociado de traços. E quais são esses traços? Os 5 grandes traços. Necessidade de estabilidade, né? Numa escala de 0 a 100%, você vai ter lá no Big Five o teu valor, né? O valor percentual. Se eu tive 50%, se eu tive 70% de estabilidade emocional diante de uma situação de estresse. Então, exposto a uma situação de estresse na vida pessoal, profissional, eu plotei um resultado de 60%, por exemplo. Então, eu sou considerado no Big Five, com uma nota de 60%, como alguém reativo. A partir de 56%, eu sou considerado no Big Five nesse traço, né? Necessidade de estabilidade diante de uma situação estressante. 56% a 100% já sou considerado reativo. Quem é o reativo? Como é que age alguém que tem um resultado reativo no Big Five nesse fator? É alguém que tem uma incomodação razoável. Do jeito que o problema vem, ele devolve, ele atua, ele sapateia, ele briga, ele tem uma ação. Isso não é ruim, tá? Não estou dizendo que é ruim. Ele tem uma proação, às vezes até desmedida. Nem era para ele pegar aquela pilha toda, mas é o modelo dele, da personalidade dele. Então, às vezes ele briga com algo, com alguém, com uma situação estressante, gasta uma tremenda energia quando a natureza daquele problema nem exigia tanto. É nesse ponto que eu quero chegar. Isso para alguém que teve um resultado tipo reativo.
Se eu tive um resultado do tipo resiliente, que vai de 0% até 45% da régua, né, eu chamo de resiliente. Qual é o perfil de alguém que tem um resultado resiliente, de 0 a 45? É alguém, às vezes, que as paredes estão ruindo, o cenário está pegando fogo e o sujeito consegue se manter blasé, tranquilo, sereno, quando ele deveria ter uma ação firme, né, um propósito para pilotar aquele dilema, aquele estresse, aquela situação. Mas ele não tem isso, ele está tranquilo. Então, o que a gente mede no Big Five é ganho de eficácia em ter este jeito de ser e atuar, no caso do exemplo que eu estou trazendo aqui do estresse, quando que eu ganho eficácia e quando que eu perco eficácia. Então, voltando para o exemplo, é uma situação que não merecia um investimento maior meu, intelectual, afetivo, físico, motor, mas eu tenho um resultado alto, eu sou reativo. Aí eu gasto uma energia desmedida, sem necessidade. Estou perdendo eficácia. Não era para tanto, né? E ao contrário, aquele que é muito resiliente e dado uma situação posta, que ele deveria pilotar aquilo com mais energia, com mais força, dinamismo, né? E tal, ele fica sereno, ou seja, perdeu uma grande chance de transformar aquela situação. Era desejado que ele investisse mais e melhor energia para resolver aquela situação. Mas por um jeito dele ser, de conduzir as coisas, que é do perfil dele, ele está amortecido, ele não teve uma ação. Tá? Então ele perde eficácia. E o resultado do meio? A gente falou das pontas, 0 a 45, resiliente, 56 a 100% reativo. O resultado do meio a gente chama de receptivo, tá? É alguém que consegue, né, habilmente ter trânsito, olhando o cenário estressante posto, né, que está atravessando aquela pessoa, ele consegue segurar os pratinhos, né, de maneira notável, às vezes, nem resiliente e nem pegando pilha demais. Por isso a gente chama de receptivo. Isso só para falar do primeiro traço. Tá? O Edson, pois a gente... Diga. Não, desculpa, Pode só falar. para a gente, se você conseguisse falar passando os outros, para depois a gente conseguir ter tempo de falar um pouquinho, né, a partir dos fatos, a gente consegue determinar vários traços e, por fim, muitas competências, né? Então, competências. Que você falasse okay. desses outros 4 fatores, traços. Né? E na quantidade de traços de personalidade que a ferramenta consegue mapear, né? Ok. Então, a gente tem, depois de necessidade de estabilidade e estresse, os outros 4 traços seguem a mesma leitura. 0 a 100% vai ter uma classificação de 3 modalidades de funcionamento. Então, a gente tem extroversão, né? Ou ele é extrovertido, ou é ambivertido, ou introvertido. As 3 posições, tá? Como no estresse. A gente tem originalidade, que é o quanto que ele está afeto a novas experiências, se ele é mais conservador, se ele é mais criativo, inventivo, não é? Tira coelho da cartola para resolver coisas, se ele é mais conservador, mais ortodoxo, né? Ele classifica entre preservador, moderado e alguém que seja mais explorador. Tá? Depois a gente tem o fator acomodação, que é o grau com que a gente cede à vontade alheia. Tem gente que abre muita concessão para o outro, dá muito acesso para o outro, tem uma dificuldade incrível de dizer não. Né? Isso a gente vê muito na administração do tempo. Então, o sujeito abre a guarda, resolve um monte de problema dos outros e não resolve os seus. Então, em acomodação, a gente tem alguém que pode ser mais desafiador, mais negociador ou acomodador. Não quer grandes problemas, então acaba meio que cedendo à vontade alheia, né? O que não é legal. Né? E consolidação, quanto que eu estou afeto a empreender coisas que eu quero, metas, objetivos, me planejo, vou à luta, conquisto, luto por aquilo que quero, tanto na vida pessoal como no trabalho.
A grade vai de flexível, se eu flexibilizo muito aquilo que eu quero, né, em detrimento de outra coisa ou de alguém, abro muito mão disso às vezes. Sou equilibrado ou sou muito obstinado? Sou concentrado, não abro mão. As paredes podem cair, mas eu não abro mão daquilo que eu mesmo decidi fazer para mim, ou um projeto de carreira, de trabalho, uma vida pessoal. Então, esses são os 5 fatores. Tá? A partir daí, é possível lançar a luz sobre 28, se não me engano, o número é esse, 28 traços de personalidade, e a partir disso, um número bem grande de competências, né? Você poderia explicar esses? Sim, porque esses 5 traços, eles têm subtraços. Não é? Por exemplo, extroversão é o traço que tem mais subtraços, se não me engano, são 6. Tá? Então, você começa aí a descer num nível de detalhamento. Por exemplo, o estresse, preocupação em relação ao estresse é muito baixa, intensidade, tempo de recuperação que eu levo para eu me levantar depois de uma situação estressante. Até isso ele mede, que é importante. Né? Tem gente que, passada uma situação de estresse, a pessoa fica prostrada há dias, entra em depressão, não quer fazer nada, aquilo causa na pessoa. A pessoa é puxada para baixo, não consegue sair. E há pessoas que saem muito rápido disso. Não é? Então, todos esses traços citados até aqui, esses 5, eles têm subdivisões que levam a isso que você está colocando aí, Simone, dos 28. Não é? E aí, tudo isso é cruzado depois com o elenco de competências. Né? O Big Five oferece exatamente 54 competências para os clientes optarem por quais eles querem, por exemplo, medir, aferir nos seus colaboradores. Em geral, as competências por posição nas empresas tem um elenco de 4, 5, 6 competências por posição. Eu nunca vi mais do que isso. Fora as corporativas, né? Que todos aqueles colaboradores têm que bater continência para as corporativas, que nascem de missão, visão, valores e tal. Além disso, cada pessoa, dependendo da sua posição, da função que ocupa, tem que atender um elenco XPTO de competências. Então, a gente faz o que com o cliente quando ele quer um assessment das competências do seu time? A gente faz uma aproximação entre as competências que aquele determinado colaborador que vai passar pelo assessment tem que responder e que conexão elas têm com as 54 competências do Big Five. Porque competências têm nomes diferentes. Então, a gente tem que fazer a gente chama de depara. Né? Tem que fazer um depara para ver, porque no Big Five elas não terão exatamente os nomes das competências que tem na empresa A, na empresa B, na C. São bem parecidos, são às vezes quase sinônimos, mas é importante fazer esse depara para que, quando o sujeito for acessado, responder, a gente não criar um viés no resultado dele. Por isso que esse trabalho de engenharia de bastidores é importante para fazer essa adequação. Por exemplo, um determinado colaborador que vai passar por um assessment. Uma das competências dele chama gestão de conflitos, que ele tem que dar conta dessa competência como profissional que é naquela empresa. Lá no Big Five, isso pode ser traduzido por relacionamento interpessoal. Tá? Dá para fazer esse deparo, para mitigar, minimizar pontos de falha de conexão na hora da calibragem da competência. Tá? Eu diria que o Big Five é a ferramenta que mais competências oferece. Né? Uma ou outra ferramenta aí no mercado pode trazer competências, mas não traz esse elenco de competências. Geralmente o que se faz é assim: você tem tendências e preferências, né?
E o profissional que vai dar a devolutiva para a pessoa que foi acessada, que está passando pelo assessment, essa pessoa que dá a devolutiva tem que dizer assim, olha, você, com esse perfil de tendências e preferências, fica complicado você ter esta competência no seu radar, porque essas tendências e preferências não conversam com essa competência que estão te cobrando. Por isso que estão te cobrando, por isso que você está em gap, já reiterado ciclo, seu chefe, seu gestor dá a devolutiva não muito boa para você, não está sendo legal, né? O Big Five não. Big Five, o gestor e tanto a pessoa que recebe o feedback do assessment, ele vê numericamente quanto que ele teve de nota naquela competência. E isso vai de 0 a 10. E as competências do Big Five são classificadas num ranking bem curto, tá? Se você tirou 9 e 10 numa competência, ela é chamada de energizante. Ou seja, eu faço aquilo e aquilo é muito bom de fazer. Não traz cansaço, dor de cabeça, gastrite, falta de sono. Eu faço e aquilo ainda me dá mais energia para querer fazer. É o melhor dos mundos, né? Depois a gente tem, abaixo de energizante, que são notas 7 e 8, a gente tem que é uma competência chamada de natural, né? Eu passo por aquilo tranquilo, é natural, né? A outra é energizante, a outra me retroalimenta, inclusive, além de fazer. Depois a gente tem embaixo algo natural, ou seja, já não é tão assim fácil de eu andar naquela competência, é algo natural. Depois a gente tem esgotador, né? Que aí eu faço às vezes, eu entrego, mas é sofrível. Chegar no final do dia, tô mal-humorado, eu entreguei, né? E a última, né, que é fora da zona de conforto. Causa grande estresse, causa uma incomodação. Você pegar fora da zona de conforto esgotador, hoje no mercado de trabalho, tem um sem número de pessoas global, hein, estou falando, que sofre disso. Tá? São cobradas de uma coisa que não gostam de entregar, não têm competência de entregar, mas que tem que entregar. E isso causa, inclusive, doenças ocupacionais, sabia? Porque fazer uma coisa 8, 10 horas por dia que você não curte fazer, é uma sentença de morte, né? Então, muita gente com gastrite, enxaqueca, pressão alta. Então, o segundo caderno do Big Five, ele trata, inclusive, de um aspecto da saúde, né? Que é o caderno do meio. A gente tem o caderno dos traços, o último caderno, que é o das competências, e o caderno do meio vai trazer uma análise qualitativa, é texto mesmo. Você olha aquilo quieto lá em casa ou no trabalho, você vai ver como aquilo bate contigo, né? Que é o substrato de todos os traços. É uma interpretação customizada dos traços para você. Fala de inteligência emocional, carreira, muito de liderança, tá? De vida, né? De relacionamento. É bem interessante de ver esse relato qualitativo do Big Five. Atinge a vida da gente de maneira pessoal e, não obstante, profissional. Eu posso dizer que eu já fiz esse processo e o resultado é bastante assertivo, né? É muito interessante quando a gente responde. E, Edson, a integração, além de fazer todo esse trabalho que os RHs, as empresas podem contratar, é um trabalho com início, meio e fim muito bem, com um acompanhamento muito bem feito, né? Além disso, a integração tem um curso para quem quer aprender a trabalhar com o Big Five, não é isso? Que provavelmente agora as datas para o segundo semestre, né? Quem tiver interesse pode olhar no site da integração, né? A gente tem um processo de certificação, eu fiz em 2011, acho, 2012, e não requer que você seja psicólogo, eu sou, mas não requer, há muitas pessoas que se certificam e não são, né, profissionais de saúde mental e tal, porque é uma ferramenta de fácil degustação, interpretação, né? Por exemplo, nos cursos abertos de liderança, nos in-company de liderança,
às vezes a gente dá devolutiva coletiva, cada um recebe os seus cadernos, os 3, né? No nosso PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Líderes, que são 40 horas, são 5 dias na semana. Acho que no primeiro ou no segundo dia, acho que é no segundo dia, que é autoconhecimento, há uma devolutiva grupal. Então, não é difícil interpretar, portanto, não é obrigatório que seja alguém psicólogo, nem nada. A certificação, eu acho que esse semestre deve ser atropelada em razão da pandemia, eu não lembro a data, tá? Mas sempre tem uma certificação no primeiro semestre e no segundo semestre. É bem interessante de fazer, é um mergulho na ferramenta, para você atender as pessoas da empresa que eu trabalho, eu sou RH, quero usar a ferramenta, e depois eu adquiro os acessos da ferramenta com a integração. Tá? Eu uso para a empresa que eu trabalho em RH, se eu sou profissional liberal e faço processo seletivo, faço avaliação de desempenho, faço avaliação de potencial, Nine Box, né? Assessment completo, entrevista por competências, aplica a ferramenta da devolutiva para o RH, para o chefe da pessoa acessada, eu posso adquirir com a integração o login e senha, entrego para o meu cliente, faço o processo dele, vou lá e dou devolutiva. Tá? Então, é um serviço que a integração também oferece. Eu posso comprar o acesso e usar esta ferramenta fora da integração. Aí, para isso, seria interessante ter a certificação para entender a fundo a ferramenta. Né? Bacana. Edson, queria agradecer pelo nosso bate-papo, né? Acho que eu que agradeço. Esclarecer os exemplos foram muito bacana. Muito que bacana. Bom. E vou deixar, então, o telefone da integração e o e-mail, né, para quem quiser entrar em contato e contratar o serviço, ou saber do curso, né, que, se não me engano, a próxima turma é em agosto. Então, o nosso telefone tem gente atendendo, né, a galera está lá, algumas pessoas com todo cuidado, trabalhando, algumas pessoas trabalhando para atender. O telefone é 3046-7878 ou o e-mail atendimento@integração.com.br. Então, a gente está todo mundo aí, a maioria em casa, pouquíssimas pessoas mantendo distância, todo cuidado, mas atendendo todo mundo, né? Lembrando que um processo de assessment completo, por exemplo, né? Agora que a gente está no olho do furacão da pandemia, não requer contato presencial. A entrevista por competência pode ser feita virtualmente, o acesso à ferramenta, idem, a devolutiva, idem, né? Eu mesmo dou muita devolutiva por Zoom, Skype, como a gente está aqui agora. E é altamente produtivo. E tudo que vem depois disso também. Tá? Excelente. Bem colocado que existe essa possibilidade de fazer tudo remotamente. E o resultado tão bom quanto o presencial, né? Exatamente. Mesmo porque quando a gente atende outras praças, né? Integração está em São Paulo, capital, no Itaim, você tem cliente fora e populações que não tem como você fazer isso presencialmente. Então, faz remotamente. Notebook, celular, onde a pessoa estiver, a gente consegue fazer isso. Tá ótimo. Então, obrigada, Edson. Eu que agradeço, Simone. Um abraço, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.